Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. O filme Estranha Presença é muito mais um drama bem sombrio sobre a queda de um determinado estilo de vida e do sistema de classes inglês e uma fantasia alegórica sobre a impossibilidade de pertencimento, né, ou ansiedade que a vontade de pertencer a um lugar onde você, por razões sociais, não poderia pertencer, do que, na verdade, um filme de terror sobrenatural, como eu vi lá na tag da Netflix. Porque se você for procurando susto e história de assombração, você vai encontrar um filme que não vai te dar isso com facilidade. Ele demora muito para acontecer alguma coisa e pode desapontar quem está procurando um filme de terror. Mas antes de comentar mais sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. A história se passa em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando aquele mundo que a gente vê fantasiosamente descrito em séries como Downton Abbey, por exemplo, das grandes mansões senhoriais, já em decadência, né? Aquele mundo era um resquício da Idade Média, onde das ladies, dos lords, no qual todo mundo sabia precisamente o seu lugar, e era um mundo impenetrável em termos de mobilidade social, né? Quando eles tinham assim 200 criados, porque a mão de obra era super barata. É nesse mundo que o Dr. Faraday gostaria a esse mundo que o Dr. Faraday gostaria de pertencer. O Dr. Faraday é um médico que é chamado para atender a única criada que restou naquela mansão decadente, Hundreds Hall. E aí, então, ele começa a ter contato com as 3 pessoas remanescentes da família, né? A mãe e os 2 filhos, a filha e o filho. Só que o Dr. Faraday, em 1919, quando criança, já estivera numa festa ali, porque a mãe dele trabalhava lá como criada. E ele foi impressionado com o lugar. E ele gostaria de pertencer àquele lugar. Só que é uma relação bastante dúbia, porque ao mesmo tempo em que ele queria pertencer, ele arranca um pedaço da propriedade, né? Tem uma relação assim de amor e ódio, porque o filme ele coloca vários indícios de que era difícil pertencer àquele mundo. A casa na festa, por exemplo, não podia entrar na casa. A festa foi dada no jardim. E mesmo depois, em 1948, quando ele está cuidando da família, há mais de um momento em que esse médico é lembrado, e a gente como público é lembrado de que a posição dele ainda não é uma posição de igual. Tem uma festinha bem, se comparada com desses filmes de lords e ladies, né? Uma reuniãozinha bem furreca, em que 2 ou 3 vezes eles têm que lembrar, não, ele é um convidado, ele não é só um médico. E tem uma vez que a matriarca lá tá na cama, doente, e fala, olha, você tem que lembrar de quem que é essa casa. Então, mesmo perdendo tudo, o Dr. Faraday, em princípio, não é daquele mundo. E olha que ele faz tudo para ser daquele mundo. O jeito que a personagem do Faraday é construída é tipicamente de uma pessoa assim, stiff upper lip, né? Aquela pessoa fria, rígida. O filme é muito britânico. É uma construção cerebral, por isso que ele me pegou mais aqui do que aqui. E aí essas pessoas que ele entra em contato, da casa, que já está em decadência, cheia de goteira, toda horrível, também são pessoas afantasmadas. Está todo mundo lá assombrado. Ele porque quer pertencer a esse mundo. E as 3 pessoas que estão lá dentro, ainda da família, ou estão assombradas porque o filho está deformado pela guerra, a mãe, a lady de plantão, né?
porque perder a filha, a filha dela, Caroline, ou Caroline, tem que ficar cuidando praticamente da casa, e ela seria a, a Lady Mary, pensando em Downton Abbey, né? O que teria acontecido a Lady Mary se Downton Abbey não fosse bem cuidada, né? Ela era assim, não se preocup, ela nem podia se dar o luxo de se preocupar com a aparência pessoal. Então é toda uma construção no filme de doença, decadência, fantasmagoria, que resulta numa coisa assim, ele é muito lento, demora para acontecer alguma coisa. Por isso que eu falei que ele me pegou aqui. Como metáfora eu acho que funciona bem, agora como filme de terror não. Eu achei ele um pouco longo demais, né? E agora o que eu vou falar é o spoiler. Então, se você não viu o filme, né? Os elementos de fantasma que tem, a gente não sabe, na verdade, se é o fantasma mesmo da Suki, da menininha que faleceu, ou se na verdade são projeções de algumas das personagens, das ansiedades delas, projetadas em forma de fantasma, do poltergeist, que eles até citam no filme. E ao final, né, é bem aquela história mesmo, de uma classe social que ruiu, e de um cara que, pelo que tudo indica, uma das interpretações do filme é que o próprio Dr. Faraday tinha uma personalidade dupla ou um fantasma dentro dele, porque parece que ele que é o responsável pela morte da Caroline, da noiva, né? Lembra que mesmo pobre, Caroline, tinha... eu não sei se eu falo para minha mãe, e ela tinha dúvidas com relação ao casamento. Quando a gente vê, talvez sendo o Faraday o causador da morte dela, que é lá no final, ele parece que consegue então herdar a casa, ele consegue, né? Só que ele só consegue entrar e, sei lá, talvez possuir a casa quando tá tudo em ruínas, quando aquela família nem tá mais lá, né? Quer dizer, era um sistema de classes que não permitia que o de fora pertencesse a ele, mesmo depois de ruído, né? Ele só consegue ir para aquela casa e talvez tê-la quando ela já está escombro e quando nenhuma daquelas pessoas, mesmo detonadas, estão lá. Por isso que eu falei que, como construção metafórica, me interessou, mas e achei tudo muito bem feito em termos de clima. Mas assim, eu não vou ver esse filme nunca mais, né? Porque foi só aqui e não me pegou como narrativa de causar emoção. Provavelmente era isso mesmo que o diretor queria, né? Não mostrar essa rigidez não emocional dessa classe que está vindo embora para dar lugar a outro tipo de classe alta. Ok, mas frio. Fantasmagórico. Tchau.